Sou Leandro Lima, trabalho com a Gisela Mota. A gente está apresentando agora o Relâmpago para a exposição Estado da Arte. Tá parecendo TV isso, cara. Acho que a primeira coisa que você vai reparar é isso, que o relâmpago, ele normalmente está lá fora, né? E no caso aqui ele está dentro. A relação importante com a arquitetura dele tocar o teto. Apesar dos 8,5 metros que a gente conseguiu chegar onde a gente precisava. Ele está muito bem instalado aqui. É interessante trazer o relâmpago para o mesmo lugar que a gente tinha o zero hidrográfico, porque de muitas formas eles conversam. Formalmente, porque mais ou menos a mesma mídia, o mesmo equipamento de luz, a lâmpada T5 e tal, mas também conceitualmente por ser uma natureza sintetizada, uma emulação de um fenômeno natural. E curiosamente também está relacionado à água, né? O zero hidrográfico é a elevação do nível do zero absoluto, e aqui está relacionado à chuva, uma tempestade. A gente tinha uma problemática que a gente já tinha trazido de um outro trabalho, que é a natureza invadindo o espaço interno. A gente estava com essa problemática e a gente descobriu essa lâmpada. Não a lâmpada como forma, mas como fenômeno da luz. Do fato de expressar uma poética a partir de uma técnica específica, que no caso é a maneira de iluminar. Como acontece a transformação da energia em luz. Então você tem vários tipos de lâmpadas, LED ou incandescente e tal, e a lâmpada tubular ilumina pelo fenômeno de ionização de gás, que é exatamente o mesmo fenômeno do efeito de luz do relâmpago. E essa lâmpada especificamente reproduz a cor bem próxima do que a gente tem também no relâmpago, que é um branco que vai para um violáceo, próximo do violeta. Essa lâmpada é uma lâmpada desenvolvida pela Philips, chamada Activiva. É uma lâmpada usada para aquário, para estimular a fotossíntese ou até mesmo a produtividade do ser humano. A lâmpada é usada, por exemplo, em escritórios que não têm contato com a luz do sol. Dizem que aumenta a produtividade em até 15%. Esse tipo de informação da lâmpada é conceito para o trabalho. Você entender que tipo de lâmpada é essa, não é uma lâmpada natural, não é uma lâmpada branca. É uma lâmpada que eles chamam Activiva. Tem uma parte do nosso trabalho que é uma certa ambiguidade em relação ao que é o fenômeno natural de fato aqui, o que é o emulado, o que vem como uma coisa orgânica e o que é extremamente matemático. Então, apesar de ser uma estrutura totalmente rígida, precisa, ela está, na verdade, emulando um fenômeno orgânico, vivo, né? Conceitualmente tem um monte de coisa, você pode ver que tem um monte de coisa. O difícil é juntar tudo, sacou? Tem uma conversa talvez com a fotografia também, porque o relâmpago é um milésimo de segundo, né? É um instante, é uma fração bem pequena. E aqui você tem ele congelado, né? Então, como se fosse aquele pequeno instante presente, acontecendo. Ele não se desdobra, né? Ele não acontece, de fato. Ele é uma imagem frisada. Um aspecto formal que ele é muito, de certa forma, virtual, assim, sabe? Eu acho que o começo da nossa produção, e ainda é muito forte na nossa produção, o vídeo como linguagem. E eu acho que o relâmpago, ele de certa forma, ele ainda traz um pouco do universo do vídeo. Não apenas pela luz, mas talvez por essa virtualidade da imagem, né? Que não, você vê que o relâmpago apagado, ele é muito mais físico do que o trabalho aceso. A lâmpada não só ela é um efeito luminoso, mas ela também é a própria estrutura do relâmpago. Então o relâmpago, apesar de todo esse potencial, ele também é muito frágil. Dá pra ver na montagem que a gente quebrou a lâmpada. O próprio relâmpago é a estrutura, a própria lâmpada é a estrutura, não tem nada que segura a lâmpada. A lâmpada é o que se segura, entendeu? Então acho que esse também era um detalhe que a gente queria sutilmente trazer para o trabalho, que fosse ao mesmo tempo potente e frágil. Por isso que a estrutura é tão exposta também. Por isso que você vê a lâmpada, você vê o cabo, é para deixar ela no mínimo, no mais leve possível, para esse leve contrapor ao potencial do tamanho e da força do efeito luminoso. Já reparou? Ela liga como se tivesse um mini relâmpago lá dentro, porque tem o gás que está lá inerte, né? E aí vem um tipo de um estopim, que é como um relâmpago. E aí esse gás recebe e vira um plasma de luz, entendeu? Então está acontecendo um mini relâmpago dentro das lâmpadas. Ele mimetiza o fenômeno natural.
apesar dele ser relacionado na mitologia como um potencial criador, né, o Thor e tal, a gente pensa nele como uma coisa potente e frágil ao mesmo tempo. O relâmpago como um potencial destruidor.